Prezados alunos, bom dia. Aqui o professor de vocês, da disciplina EM360, turma B, Termodinâmica 1. Sou o Antônio Banvart e estou aqui fazendo a minha primeira tentativa de gravar uma aula para vocês sobre um tema muito interessante e que eu espero que a experiência dê certo e vocês gostem, tá? O tema da aula de hoje é o calor. O calor e a sua possibilidade de conversão em trabalho. Por que esse tema é importante? Vai ficar muito claro no desenvolvimento do assunto, tá? Basicamente, o calor ele é essencial para estabelecer, ou ele foi essencial para estabelecer a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação da energia total, né? Então, eu quero falar sobre o calor hoje, um pouquinho da história desse conceito, né? Muito pouco, mas com esse objetivo, tá? De preparar o terreno para a primeira lei da termodinâmica que nós vamos ver na próxima apresentação. Bem, o que eu queria então começar aqui é falando para vocês sobre o que nós demos, que foi apresentado na aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre o conceito de trabalho. Né? O trabalho, designado pela letra W, né? Ele é toda forma de intercâmbio de energia ou de troca de energia, interação, né? Entre o sistema e a sua vizinhança, que se traduz na forma de um produto de uma força, que é um vetor, né? Por um deslocamento que eu vou chamar de ds. Então, ao longo de um determinado caminho, certo? Então, é um produto escalar de dois vetores. Esta aqui é a força. E esse é o deslocamento. Bom, depois que a gente falou sobre isso, fez alguns exemplos, né? A gente mostrou situações que você tem um gás, um fluido, sendo comprimido ou desenvolvendo uma expansão, né? E aí a gente sempre vem com aquele cenário, né? De que você tem um sistema separado de sua vizinhança por uma fronteira. E aí, quando o sistema, por exemplo, sofre uma expansão, né? Ele desloca a vizinhança. Então, a gente representaria dessa forma: o trabalho está sendo feito do sistema para a vizinhança quando ocorre, por exemplo, uma expansão. Exemplo, expansão.
E a gente viu também na aula passada que esse trabalho, numa expansão, o trabalho é maior do que zero. Então, se o sistema se expande, ele desloca a vizinhança, realiza trabalho sobre a vizinhança, e esse trabalho é maior do que zero. Já a situação inversa, em que o sistema sofre uma compressão, quem está agindo sobre ele é a vizinhança, né? Então, no caso da compressão, a gente representa como uma flecha entrando, né? Na compressão, o trabalho é negativo. Por que esse positivo e esse negativo? A gente viu que está relacionado aqui ao produto escalar, né? Na compressão, né, por exemplo, quando vai calcular aquela integral PdV, P é a pressão do seu sistema. Ela está sempre agindo contra, né? A pressão está sempre agindo contra a parede, né? Então, quando é uma expansão, o deslocamento, a pressão tá para lá, né? E o deslocamento vai ser, na expansão, vai ser também para lá. Então, ds e P vão estar alinhados, o produto escalar é positivo, por isso que na expansão o deslocamento, né, ocorre no sentido da pressão que o fluido exerce na parede, né? Na compressão é o inverso, né? A pressão é contra a parede, mas o deslocamento é contrário. Tá? Então aí o trabalho de expansão ou compressão é igual aí a integral PDV, né? E aí você vai ter o sinal mais ou menos aqui conforme for o processo, né? Expansão ou compressão. Bom, isso foi o que nós vimos na aula passada, né? Então, imagine aqui que agora eu vou mudar de lousa, né? Que foi como se essas folhas A4 aqui fossem lousas, né? Então eu vou passar para outra lousa, tá? Hoje o tema é o calor, né? Bom, o calor, ele é designado pela letra Q. Tá? E o conceito do calor é toda forma de transferência de energia, entre o sistema e sua vizinhança, toda forma de transferência de energia entre o sistema e sua vizinhança causada por uma diferença de temperatura
ou diferença entre suas temperaturas. Ou seja, representando aqui o meu sistema. Vamos supor que ele está numa temperatura uniforme T, certo? E aqui eu tenho a vizinhança numa temperatura, digamos, T0. Pode acontecer duas coisas, né? O calor, se ele fizer essa orientação, é porque o T é maior do que T0. Ou seja, o sistema vai estar sendo resfriado e o calor representado por uma flecha saindo. Já o caso oposto, em que o calor entra, é o caso aqui em que T0 é maior do que T. Certo? Muito bem. Esse é o conceito, quer dizer, diferença entre as temperaturas. Esse é o conceito-chave para o calor, certo? Então é bem a diferença para com o trabalho é bem marcada, né? Trabalho envolve força vezes distância e aqui nada a ver, uma troca de energia causada pela diferença entre a temperatura do sistema e da vizinhança, ok? Esse é o conceito. Bom, o símbolo a gente já falou, é que a unidade representando aqui unidade como este colchete aqui, né? A unidade do calor no sistema internacional é o Joule. E que também é a unidade do trabalho, né? E isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco, né? Vou contar um pouco a história dessa unidade do calor. Muito bem, isso no sistema SI, né? E tem as unidades, tem outras que são equivalentes, né? Tem a caloria, né? Caloria, cal, né? Tem outras unidades que se usa e é sempre assim, né? Quando houver uma unidade diferente, a gente tem que ir atrás de uma conversão, né? Por exemplo, hoje em dia nas residências se usa muito como unidade de energia, né? O quilowatt-hora, né? Quilowatt-hora. Que é o watt multiplicado por hora da energia, né? Da joule, né? O kilojoule. Algum múltiplo desse. Quilowatt-hora, isso é muito comum nas residências para medir consumo de energia. Mas enfim, calor é simplesmente joule, caloria, quilocaloria, né? Tem no sistema inglês uma unidade chamada BTU, que eu vou falar depois, né? Que é muito comum nos aparelhos de ar-condicionado, né? Bom, então esse aqui é o conceito do calor, tá? Para vocês... Muito bem. A convenção de sinais é essa que eu
convenção de sinais é sempre uma coisa importante, tá? Porque algumas vezes, quando você vai calcular o calor, ele pode te dar positivo ou negativo. Quando você vai fazer o cálculo do calor usando a primeira lei da termodinâmica, por exemplo, você pode obter como trabalho, né, uma grandeza que tem um sinal positivo ou negativo. Você precisa entender essa convenção de sinais, tá? Então vamos representar aqui o nosso sistema. E aí vou colocar aqui a convenção de sinais. Então, uma grandeza, se é calor, né? Se é calor que entra no sistema, calor que entra no sistema é positivo. Quer dizer, havia uma temperatura mais alta fora e ela guiou fora do que a do sistema, e essa temperatura mais alta fora em relação à do sistema guiou uma troca de calor para dentro do sistema, por isso ele é positivo. Já uma troca de calor para fora do sistema é uma perda de energia, né? Uma perda de calor, e vai ser negativo. Lembrando que o trabalho é o inverso disso, né? Por conta daquele famoso produto escalar, né? Então aqui, trabalho realizado pela vizinhança sobre o sistema, ele é negativo. Ou seja, a convenção do trabalho é inversa do calor, né? E aqui o trabalho é positivo. Quando o sistema realiza trabalho sobre a vizinhança, de novo, é a convenção inversa do... Bem, é a convenção inversa do calor. Queria falar um pouquinho sobre o histórico disso daí, tá? Do calor. Até meados eu não vou chamar de história, porque o que eu vou falar é muito resumido, tá? Mas eu diria que até meados do século XIX, se imaginava que o calor era um fluido. Então havia uma teoria do calórico. Teoria do calórico. Ou seja, se acreditava o calor era um fluido. O calor era visto como um fluido. Isso até, eu diria que meados do século XIX. Não se imaginava, por exemplo, que quando uma bala de canhão era atirada, né, ela perdia calor, e essa perda de calor dela era ligada a uma perda de massa. Não se entendia detalhes, né, de como esse processo acontecia, e se atribuía a um fluido, um fluido chamado calórico, né? Toda vez que acontecia um resfriamento de um corpo, ele aparentemente contraía, e essa contração se atribuía a uma massa, a um fluido, enfim, o tal do calórico. E só o Joule é que foi capaz de desmentir completamente essa visão, né? Essa visão equivocada do calor.
O que o Joule fez foi, e aqui é uma coisa bastante significativa na história da termodinâmica, tá? O que o Joule fez foi um experimento. O Joule é o James Prescott Joule, tá? Ele é britânico, trabalhou com Kelvin, trabalhou até na definição de uma escala absoluta de temperatura, né? Mas o experimento dele é bastante marcante na história da termodinâmica. É o experimento dele que dá origem à primeira lei da termodinâmica, tá? Bom, o que o Joule... Isso é por volta de 1840, segundo os textos aí, tá? A data exata eu não sei se está registrada, mas é por volta dessa época aí. Qual que é o experimento do Joule? O Joule pega um recipiente vou colocar aqui um recipiente com uma certa massa de água líquida. E ele instala nesse recipiente, lógico que o meu desenho aqui é esquemático, né? Só para vocês entenderem. Ele instala nesse recipiente um sistema de paz para... fosse um agitador, né? Põe lá um agitador, põe hélices nesse eixo aí, ele fica agitado, e ele então colocou aqui um peso que eu vou representar dessa forma. Uma certa massa M, relativamente significativamente grande, né? E deixa, se bem que aqui é preciso considerar o seguinte, ele isola o recipiente termicamente, tá? Para não haver nenhum efeito térmico do ambiente sobre, ou do sistema e do ambiente. O sistema, logicamente, aqui é a água, tá? Então ele colocou, vamos representar aqui por esses tracinhos, né? Então, isolamento térmico, chamar assim, tá? Isolamento térmico. Existem artigos aí discutindo como que isso foi feito, reproduzindo o experimento dele e tal, né? Claro, tinha também um termômetro aqui, tá? Tinha um termômetro, eu vou representar o termômetro assim, desse jeito, né? Algum bulbo, né? Com um fluido termométrico que vai expandir ou contrair conforme a temperatura, certo? Muito bem. Então, o isolamento térmico, isso aqui então vai, largando essa massa, ela vai descer. Aqui você vai então transferir energia para a água na forma de trabalho, porque com essas pás, né, essas pás girando, tem ali uma força, né, de contato, que multiplicado pelo deslocamento angular delas aí, né, essa força vai dar um trabalho, e esse trabalho vai ser todo dissipado, né, por agitação e atrito, né? Então, dá para quantificar esse trabalho, embora isso aqui seja complexo, dá para quantificar isso aqui pela quantidade de energia potencial que essa massa perdeu, né, ao descer, e aí isso foi transferido, né? Então você podia falar assim, mg delta H ou delta Z, né? mg delta Z foi a quantidade de energia transferida,
certo? Entre duas condições, inicial e final. Então transferiu isso e isso ocorreu na forma de trabalho, certo? O que ele observou? Ele observou que a temperatura T aqui sofria um pequeno aumento, tá? Um pequeno aumento. Claro, o calor específico da água aí é grande, né? Então esse aumento da temperatura aqui foi muito pequeno. Então vamos supor que atingiu aqui ao final do processo, ela aumentou para, vamos dizer, aumento de temperatura ΔT. Muito bem, essa foi a primeira parte do experimento dele. Em seguida, depois que ele constatou esse aumento de temperatura, né, tendo esse deslocamento aqui dessa massa, nessa queda dessa massa, ele tirou o isolamento, deixou tudo igual, né? Tava tudo igualzinho aqui e tal, já não tinha mais a massa caindo, mas ficou o arranjo que ele montou, né? Permaneceu o mesmo, tá? E aqui estava a água. E aí o que aconteceu? O termômetro que ele colocou retornou. Teve um acidente aqui. Bem, o termômetro que ele colocou, então, ele caiu a mesma temperatura que havia no exterior, né? Ela caiu. Então, no primeira, houve uma queda de temperatura, exatamente igual ao ΔT que ele tinha medido, né? Esse experimento pode ser representado da seguinte forma: houve dois processos. Um processo é o do trabalho, né? É o do trabalho que, vamos supor, ocorre nessa fronteira complexa aqui. Eu vou representar desse jeito aqui, ó, um trabalho causado, né, por essa massa que cai, né? Depois, quando ele remove o isolamento, calor. É o que sai. Ora, não havendo outros causadores aqui para esse aumento de temperatura, era possível escrever, né, que esse W
é a massa de água vezes o calor específico vezes o ΔT. E da mesma forma, o calor que foi perdido aqui, como não houve outras interações, né? Ou a massa está parada, não houve mais nada, ele só removeu o isolamento. Esse calor também é igual a mc ΔT. Claro, esse é um calor negativo. E aquele trabalho também é negativo, certo? Porque é da... Mas não importa, aqui é da vizinhança sobre o sistema. Então seriam ambos negativos, né? Porque pela nossa convenção de sinais. Mas não importa aqui. O que importa aqui é comparar a magnitude dos dois e a gente entender que a quantidade de calor e a de trabalho são a mesma. Bom, esse experimento dele ficou conhecido como o equivalente mecânico do calor. Pela primeira vez se demonstrou de forma muito clara e de forma muito científica, né, que o calor tem um equivalente em trabalho. Quer dizer, trabalho e calor têm as mesmas unidades, eles podem ser convertidos, tá, um no outro. Ok? Hoje em dia, esse processo aqui, né, nós chamamos o processo inteiro, a ida e a volta, digamos, né? Eles compõem um ciclo, porque a água, ela saiu de uma temperatura T, foi até uma temperatura mais alta e depois retornou. Certo? Então, houve um ciclo que foi percorrido por esse fluido. A primeira parte do processo, do ciclo, é causada por intercâmbio de trabalho e a segunda parte por intercâmbio de calor. Tá? Então, matematicamente, né, se poderia escrever que a integral cíclica do calor, né, se representa isso aqui, né, e a integral cíclica do trabalho, ou seja, o trabalho no ciclo. O ciclo aqui eu vou colocar por essa rodelinha, tá? Para indicar que é um ciclo. O que ele mostrou foi que essas duas quantidades num ciclo são iguais. Certo? Isso então é o experimento do Joule, que era o objetivo da nossa aula de hoje. Ok, pessoal? Agradeço a atenção, espero que o vídeo fique adequado. É uma nova maneira de dar aula, eu espero que funcione. Nós estamos numa situação que requer, né, a inovação, né? Então eu estou aqui procurando fazer o meu papel da melhor maneira possível, dentro do possível. Ok? Muito obrigado.